Um golpe que tem preocupado os advogados catarinenses. A pedido da OAB, Polícia Federal vai investigar os casos do golpe do falso advogado. A explosão do caminhão na BR-101. Caso ocorrido neste fim de semana reacende a polêmica em torno da construção dos túneis no Morro dos Cavalos. A cesta básica em Florianópolis. Conjunto dos itens básicos apresenta em março o segundo maior aumento entre as capitais pesquisadas pelo DIEESE. Novidade no porto de Itajaí. Novo chefe do terminal portuário toma posse e promete investimentos para modernizar o complexo. A iniciativa que faz a diferença. Nossos repórteres mostram como uma oficina de costura tem contribuído para uma mudança de vida em mulheres de comunidades de baixa renda de Florianópolis. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta terça-feira começa com uma situação que tem deixado preocupados os advogados catarinenses. É o chamado golpe do falso advogado, que tem crescido tanto em Santa Catarina como em todo o país. Criminosos têm lesado pessoas físicas e jurídicas por meio desse golpe. Entenda melhor agora na reportagem de Gabriel Felipe. À primeira vista, parece um documento oficial. Tem até o selo do Poder Judiciário catarinense. Mas repare, a juíza que assina não atua em Santa Catarina, e sim em uma comarca no interior da Bahia. Ou seja, é tudo falso. O cliente desse advogado de Florianópolis caiu no golpe e perdeu de uma vez só quase R$ 3.500. Ele, num primeiro momento, recebeu uma ligação da esposa dele, dizendo assim, olha, o doutor Adriano precisa conversar contigo a respeito daquele teu processo. Dá uma ligada para ele, mas olha, ele mudou de telefone. E o cliente começa, oi Adriano, tudo bem? Como é que tá? Não, eu estou com aquele teu processo. Lembra que você esperava muito tempo receber aquele dinheiro? Então, o dinheiro saiu. Até que ponto ele fala assim, olha, para você receber é R$60 mil. Todavia, deste valor nós temos que pagar os impostos. Mas só que quem cobra os impostos é o tribunal. Eles vão, criam um alvará, uma decisão judicial, com o número do processo verdadeiro, o nome da parte, mas com algumas falhas. E aí manda para o cliente. O cliente acha que aquilo é verdadeiro, a pessoa vai na rapidez e desligada, talvez atarefada, com descuido de fração de segundo, acaba efetuando o depósito. É o chamado golpe do falso advogado. Desde fevereiro, a OAB atua em uma campanha de alerta contra essa modalidade de estelionato. Lançamos a campanha Contra Golpe da Ordem, com medidas preventivas, educacionais e também de apoio às investigações junto às polícias, de forma repressiva. Ou seja, tratamos o tema com muita seriedade. Esse tipo de crime não afeta apenas os advogados e clientes, mas atinge também a confiança e a credibilidade do sistema de justiça. Por isso, após um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o Ministério da Justiça determinou que a Polícia Federal investigue os crimes do golpe do falso advogado, já que os criminosos atuam no ambiente virtual e alcançam todo o país. É importante tomar todos os cuidados para não se deixar levar pelos criminosos. Não efetuem nenhum pagamento através de Pix para pessoas desconhecidas. Que, se possível, ligue para o telefone fixo do escritório de advocacia contratado. Vá até o escritório pessoalmente tratar desse assunto, porque o Tribunal de Justiça não manda e-mail para pagamento de Pix, boleto, hipótese alguma o tribunal envia essa forma, a metodologia de pagamento. Então, a instrução é não faça Pix. Uma operação da Polícia Civil do Paraná cumpriu mandados em Joinville, no norte do estado. A ação investiga fraudes em prefeituras paranaenses. Foram cumpridos 43 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão nos estados do Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte, Goiás, Piauí, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e também no Distrito Federal. As investigações iniciaram em 2023 e apuram o desvio de dinheiro público nas cidades paranaenses de Doutor Camargo, Iporã, São Manuel do Paraná, Roncador e Paranapoema. O valor total dos desvios de contas bancárias dessas cidades chegou a R$ 3 milhões.
Até o momento, a Polícia Civil identificou 38 beneficiários do dinheiro desviado. Os criminosos se passavam por funcionários de empresas vinculadas a instituições bancárias e entraram em contato com os responsáveis financeiros das prefeituras. Outra operação, desta vez da Polícia Civil catarinense, a Fakemetria, combateu a prática de estelionatos com uso fraudulento de reconhecimento facial. Os agentes da Delegacia de Combate a Estelionatos de Joinville cumpriram mandados de busca e apreensão em Joinville, São Paulo e em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O esquema era praticado por um funcionário sem o conhecimento das empresas de telefonia em que ele trabalhava. Ele simulava vendas regulares de linhas de celular para clientes apenas para obter a biometria. Com isso, ele abria contas e liberava microcrédito simplificado em bancos digitais. Pelo menos 50 pessoas físicas e jurídicas foram lesadas. Agora veja essa situação. A Polícia Militar Rodoviária prendeu 3 pessoas por tráfico de drogas nesta segunda-feira em Chapecó, no oeste do estado. A prisão ocorreu na SC 480. As drogas estavam escondidas no porta-malas de um carro em malas guardadas. Para disfarçar o odor, os criminosos colocaram a maconha entre peças de roupas e pó de café. O forte cheiro de café, inclusive, levou os policiais a suspeitarem do trio e a fazerem uma vistoria rigorosa. Dentro das malas estavam 40,5 kg de maconha, você viu nas imagens. O motorista disse que não sabia o que tinha nas malas e que havia atendido um chamado de corrida para levar 2 mulheres de Cascavel até Pato Branco, cidades do Paraná, e depois de lá para Erechim, no Rio Grande do Sul. As 2 mulheres também negaram saber o que tinha nas malas. Todos foram presos em flagrante e levados para a Polícia Civil. Agora vem aqui comigo para o telão para a gente conferir um destaque do portal TVBV Online. Olha só aqui a informação. Criança com TEA, que é o autismo, é sequestrada e abandonada com um saco na cabeça, isso em Xanxerê. Pode subir aqui a informação para a gente poder acompanhar? Um menino de 8 anos de idade, que é portador do transtorno do espectro autista, foi sequestrado, mantido em cárcere privado, vejam só, e abandonado em uma rua com um saco plástico na cabeça. Isso ocorreu na manhã desta segunda-feira, em Xanxerê, no oeste do estado, e o caso é investigado pela Polícia Civil. Essa informação é o seguinte: esse sequestro foi comunicado para a Polícia Militar pelo pai da criança, logo após o menino ser liberado. O principal suspeito apontado por ele é o próprio ex-cunhado, que teria sido motivado por vingança, olha só, uma vez que possuem intrigas familiares. As informações completas você confere no nosso portal TVBV Online, portanto, você acessa a partir do QR Code que está na sua tela para ficar muito bem informado com estas e outras informações. A seguir no Band Cidade, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, explosão de caminhão reacende a polêmica sobre os túneis da BR-101 no Morro dos Cavalos, obra que até hoje não saiu do papel. Os detalhes em instantes eu volto, já já. Estamos de volta com o Band Cidade. O trecho do Morro dos Cavalos, onde ocorreu o tombamento e a explosão de um caminhão de combustível, está com obras emergenciais em recuperação. A situação, que por pouco não se transformou numa tragédia ainda maior, reacendeu a polêmica sobre a construção dos túneis por lá. As obras tão aguardadas até hoje não saíram do papel. Há quase 2 décadas, a construção do túnel do Morro dos Cavalos em Palhoça, na Grande Florianópolis, gera impasses. O projeto de duplicação da BR-101, iniciado em 2010, previa a construção de 2 túneis. Mas estas obras, estimadas em cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, nunca saíram do papel. Segundo a Fiesc, a licença de instalação dos túneis foi emitida em 2014. E como solução, poderia ser executada pela concessionária do trecho sul da BR-101, a CCR, o que reduziria o impacto do pedágio para os motoristas. Esse túnel já recebeu licença em 2014, licença de implantação, e por falta de recursos e por liberação do próprio governo federal, não foi autorizada a execução dessa importante obra que poderia evitar esses acidentes que ocorreram e que poderão ocorrer novamente se nada for feito. Entre os principais desafios está também a questão da desapropriação de terras. Embora a demarcação esteja em constante disputa judicial e política, este é um território reconhecido oficialmente pela FUNAI como terra indígena.
A região de Palhoça, onde fica o Morro dos Cavalos, na Grande Florianópolis, é atravessada pela BR-101, uma das principais rodovias do Brasil. São mais de 5.000 quilômetros de extensão. No fim de semana, um caminhão de combustível tombou na BR-101. Explodiu e incendiou 24 carros e 3 carretas. 5 pessoas ficaram feridas. Os problemas recorrentes no local, iguais a este acidente, segundo a Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Santa Catarina, refletem a falta de solução definitiva para o trecho. Nós precisamos definitivamente colocar o tema em pauta e ele precisa ser conduzido pelos entes públicos de Santa Catarina e que se efetivamente cobre o governo federal através do Ministério dos Transportes, da NTT, para que nós tenhamos uma solução definitiva para um problema tão antigo que recorrentemente ele vem para a nossa pauta. Sobre esse assunto, Cláudio Prisco Paraíso aqui comigo no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Tudo tranquilo, Rodrigo. Prisco, mandatos de Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro, Lula de novo e o túnel não saiu. É um problema crônico. Como bem disse o presidente da Fiesc, Rodrigo, 11 anos com liberação, basta a ordem do governo federal. Mas nada. É omissão da União. Mas temos que registrar também que falta mais determinação e mais pressão da classe política catarinense, deputados federais, senadores estaduais, entidades representativas, todos unidos. E temos que acabar com essa história de que o governador não conversa com o presidente da República. Ora, não basta só fazer política. De olho nas eleições, precisa agir com responsabilidade. Aliás, foi assim que o fez o senador Esperidião Amin, que ocupou a tribuna hoje em Brasília, no Senado, manifestando a sua indignação e pedindo que o ministro Renan Calheiros Filho venha a Santa Catarina, porque na última visita que fez, entregando uma obra local para descanso dos caminhoneiros, ele pretendia ir nessa área que foi objeto desse gravíssimo acidente e não o foi porque havia tido queda de barreira. Ou seja, a fragilidade está exposta e a vulnerabilidade igualmente. É hora de uma atuação responsável e reta em favor da sociedade catarinense, que exige prioridade no comportamento e na ação dos homens públicos. É isso aí. Vamos lá. Aqui nós temos ainda o evento do último domingo na Paulista, mas é preciso fazer algumas observações. Jair Bolsonaro deu uma demonstração de que tem o controle da direita no Brasil. Ele é o principal líder, indiscutivelmente. Tanto é que reuniu, vamos lá, 4 nomes lembrados para a composição majoritária presidencial. Mas não basta isso, ele precisa praticar o gesto, próximo telão, e esse gesto é abrindo mão da candidatura. Está inelegível e não terá solução. É bem verdade que essa inelegibilidade é injusta, mas está posta. Ele precisa praticar o gesto, porque se ele é o maior eleitor brasileiro, ele também é aquele mais rejeitado. E se há alternativas como vimos ali, é hora de esquecer essa ideia maluca de botar alguém da família, ou ele levar isso às últimas consequências. Precisa declarar apoio ao nome natural, Tarcísio de Freitas, até para que saiamos dessa polarização chata, nefasta, que faz mal ao país. Próximo telão. Já Lula não tem essa mesma perspectiva. Bolsonaro tem 4 nomes, Tarcísio na cabeça, pode compor com Caiado ou com Zema de vice.
E aí, os conservadores se posicionam com antecedência. Já Lula, também com grande rejeição, com seu governo tendo uma reprovação recorde, ele já enfrenta dificuldades. Em não indo para uma recandidatura, quais seriam os nomes? Estão aqui, 4 ministros. Da Fazenda, Fernando Haddad, que já concorreu em 18 contra Bolsonaro e foi derrotado. Rui Costa, Casa Civil, Bahia. Camilo Santana, Educação, Ceará. Gleice Hoffmann, Articulação Política, Paraná. Nenhum dos 4 resolve. Lula é o nome. Haddad seria o mais palatável, mas Rodrigo, considerando a situação econômica, financeira do país, o seu nome vai enfrentar dificuldades numa campanha eleitoral. Obrigado, Prisco, pelas informações. Uma ótima noite para você. Forte abraço. Até amanhã. Vamos lá. O Ministério Público Estadual apresentou o relatório de gestão institucional de 2024 na Assembleia Legislativa. A prestação de contas é uma exigência da Constituição Estadual. A apresentação foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, no plenário da Assembleia Legislativa. O procurador destacou as ações do Ministério Público Estadual ao longo de 2024 em áreas como combate à sonegação fiscal e criminalidade, atenção à saúde e direitos humanos, defesa da coletividade e aproximação com a sociedade civil. Destaque para operações do GAECO e do CyberGAECO para combate ao crime organizado em Santa Catarina. A principal ação do ano foi a Operação Mensageiro, que prendeu 50 pessoas, entre elas 20 prefeitos e vice-prefeitos, e obteve 18 condenações. O procurador também destacou a atuação do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, presente em 7 cidades do estado, entre outras ações do órgão no ano que passou. Economia no Band Cidade. A produção industrial registrou queda em 7 dos 15 estados pesquisados pelo IBGE em fevereiro e Santa Catarina foi um desses estados. Vamos aqui ao telão para as informações. Em fevereiro, a produção da indústria catarinense registrou um recuo de 0,6%. Já com os ajustes sazonais, foi o 4º maior recuo entre os estados do país e mais acentuado até do que a média nacional, que teve uma queda de 0,1%. Só que esse desempenho, e isso é muito positivo, não foi suficiente para reverter os excelentes índices nos demais critérios de comparação. Olha só aqui comigo. Em relação a fevereiro do ano passado, alta de 6%. No acumulado do primeiro bimestre do ano, alta ainda maior, 7,6%. E nos últimos 12 meses até fevereiro, a indústria cresceu 7,7%. Nesses 3 critérios de comparação aqui, Santa Catarina teve o melhor desempenho entre todos os estados do país. Quando se analisa o recorte do primeiro bimestre do ano, janeiro a fevereiro, todos os subsetores pesquisados tiveram alta. Destaques aqui no telão para máquinas e equipamentos, alta de 1,75%, para a indústria alimentícia, que cresceu 0,99%, para máquinas e materiais elétricos, alta de 0,93%, os minerais não metálicos, 0,81% de alta, e também os produtos de metal, que registraram um crescimento de 0,63%. E ainda na economia, a cesta básica na capital catarinense registrou o 2º maior aumento percentual em março, entre todas as cidades que são pesquisadas mensalmente pelo IBGE, pelo DIEESE. Os detalhes agora com o repórter Gabriel Felipe. Em março, segundo o DIEESE, a cesta básica em Florianópolis teve alta de 3%. Foi o 2º maior aumento percentual, atrás apenas de Curitiba, no Paraná. No ano, o preço do conjunto dos itens básicos acumula alta de 2,77% e nos últimos 12 meses até março, a alta é de 5,15%. Em termos reais, o preço da cesta básica em Florianópolis fechou março em R$ 831,92 e se manteve como o 3º maior do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Os maiores aumentos foram do café em pó, do tomate, que subiu 61,13% em Florianópolis, com a menor oferta da safra de verão, e do leite integral.
Por outro lado, a carne bovina de primeira baixou em todas as cidades pesquisadas, assim como o óleo de soja. Por fim, o valor do salário mínimo necessário para manter uma família de 4 pessoas, com alimentação, moradia, saúde, higiene, educação e lazer, deveria ser de R$ 7.398,94, valor 4,87 vezes maior do que o salário mínimo atual, fixado em R$ 1.518. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. E tomou posse nesta terça-feira o novo superintendente do Porto de Itajaí, João Paulo Tavares Bastos. A posse ocorreu em cerimônia simbólica nesta terça-feira. Durante a posse, João Paulo Tavares Bastos apresentou números positivos do faturamento do Porto de Itajaí desde que o governo federal assumiu a gestão em janeiro deste ano. Em 3 meses, o Porto faturou R$ 50 milhões. Além disso, destacou o pedido ao Ministério de Portos e Aeroportos da dragagem de manutenção do canal de acesso e o pagamento pelo governo federal da dívida de R$ 48 milhões deixada pelo governo anterior. Também informou a publicação de um edital definitivo da concessão do canal para este ano. Uma área alongada de baixa pressão chamada Cavado no sul do Brasil influencia o tempo nesta quarta-feira em Santa Catarina. Vamos aqui ao telão conferir as informações. Significa dizer com isso que os planaltos norte e sul e a faixa litorânea de Santa Catarina, tudo isso vai ter chuva na madrugada e pela manhã, com uma melhora gradativa ao longo do dia a partir das áreas que fazem divisa com o estado do Rio Grande do Sul. Para oeste e meio-oeste do estado, a situação é outra. Muitas nuvens com algumas aberturas de sol, mas não há previsão de chuva. As temperaturas vão continuar em elevação, máximas de até 24 graus em parte das regiões. Confere aqui comigo. Na capital, mínima de 20, máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 23. Blumenau, mínima de 19, máxima de 24 graus. E em Mafra, variação entre 15 e 21. Mudamos a página para mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 17, máxima de 24 graus. Lages, variação entre 14 e 21. Campos Novos, 13 graus de mínima e 20 de máxima. Chapecó, mínima de 14 e máxima de 24 graus. E a seguir aqui no Band Cidade, nossos repórteres mostram como uma oficina de costura tem contribuído para uma mudança de vida em mulheres de comunidades de baixa renda de Florianópolis. Os detalhes depois do intervalo, eu volto em instantes. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade. Olha só, um novo espaço, novas possibilidades e um reencontro com a autoestima. Em Florianópolis, oficinas de costura têm transformado a rotina de mulheres de comunidades de baixa renda. O aprendizado vai além da linha e da agulha. Une histórias, cria laços e abre portas para o futuro. A repórter Gabriela Mariotto foi conferir e você confere comigo agora na reportagem. Corta, costura, desenha desde vestidos até bolsas. Nessa turma, muitas dessas mulheres encontraram uma oportunidade de aprender e se aperfeiçoar na confecção de peças. Mas, para Dona Fátima, foi muito mais. Aqui, ela fez um grupo de amizade e deu um novo sentido para os dias. Em menos de um mês eu já aprendi bastante coisa, eu já aprendi a mexer nas máquinas que eu não sabia. Estou aprendendo a colocar a linha. A alegria de estar nas aulas é compartilhada pela Dulcineia, tanto que ela sai da casa dela na região central e atravessa a ponte de bicicleta para chegar na oficina de costura, na parte continental de Florianópolis. Isso aqui significa uma família, né, que a gente tem fora de casa. Isso aqui para mim é tudo. A gente se sente acolhida aqui, sabe? As aulas são parte do projeto Cidades Invisíveis, que atende mais de 70 comunidades em todo o Brasil. Em Florianópolis, os moradores das periferias da cidade têm acesso a várias oficinas como essa.
Esse projeto a gente já tem há 6 anos. Foi um dos primeiros projetos que o Cidade fez aqui dentro da comunidade de Monte Cristo. A gente ajuda elas de forma social, né? Ajuda elas a ter uma renda. Muitas delas já conseguiram adquirir suas máquinas através do curso, aprenderam a costurar e fazendo os trabalhos elas conseguiram gerar renda. Agora, as oficinas do Cidades Invisíveis acontecem também em um novo espaço, em uma parceria com a Fundação Catarinense de Assistência Social. Agora, toda semana, aqui na sede da FUCAS, vão acontecer algumas oficinas do projeto. E a previsão é que até o final de 2025, o Cidades Invisíveis atenda mais de 200 membros das comunidades. Aqui também vamos estar com as orientações, mas também podem nos procurar na rede social, no nosso Instagram, Cidades Invisíveis Oficial, onde tem todas as informações, o link, tudo para estar preenchendo e estar vindo fazer as atividades aqui conosco. Você confere agora imagens ao vivo de Florianópolis, a capital de todos os catarinenses. Ponte-se na sua tela com tráfego intenso para quem deixa a ilha, 21 graus e a temperatura. Chove neste momento em Florianópolis. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. O nosso conteúdo está todo no portal TVBV Online. Acesse a partir do QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.